Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Café Criminológico. Temos então aqui um convidado muito especial, foi também o nosso primeiro convidado no podcast, o professor Pedro Moraes. É licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, é mestre em Direito Criminal pela Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Foi assistente convidado na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e atualmente é professor auxiliar na Escola de Direito da Universidade do Minho. Muito bom dia, novamente agradecemos ter aceito o convite, desta vez para falar de um tema muito interessante que é crime, arte e direito. David, primeiro começo por cumprimentá-lo, é que agradeço este vosso gentil convite, então cumprimento o David e cumprimento também a Inês, que está aqui connosco. E assim sendo, vamos dar início a esta nossa conversa. Será que uma conversa muito agradável, como sempre é? Exato. Pronto, a primeira pergunta que eu lhe fazia era qual é o papel, no fundo, da representação do crime na literatura e na arte ao longo da história? Isso, de facto, é uma pergunta que, bem, na sua formulação é simples, não é? Na sua formulação é simples, mas que esconde, oculta ou pelo menos convoca uma resposta que não é nada simples. Exato. Que não é nada simples. Porque, de facto, quer dizer, qual é o papel do crime na literatura e na arte ao longo da história? Eu diria que a questão do crime, a questão criminal ou o fenómeno criminal enquanto fenómeno social, em bom rigor, acompanha a humanidade desde que há registros, não é? Desde que há registros. E nesse sentido, o crime é um fenómeno altamente complexo porque é altamente polarizador e não é um fenómeno meramente jurídico ou meramente criminológico, é um fenómeno social em sentido amplo. Neste concreto sentido amplo, amplíssima, na verdade, do crime, o que é que nós temos? Nós temos várias declinações do crime. Nós podemos dizer que o crime possui várias refrações ou várias declinações. Podemos dizer que uma das primeiras declinações literárias do crime, eu diria que é o crime como desrespeito normativo, o crime como desobediência às normas, o crime como desobediência às regras. E nesse sentido, e se quisermos ir para a literatura verdadeiramente seminal, podemos falar, por exemplo, do livro do Gênesis, né, que faz parte da Bíblia, e podemos falar do episódio de Adão e Eva, em que temos aí exatamente um crime, não no sentido que hoje damos à palavra, mas temos aí uma punição que advém de uma desobediência normativa. Exato. Não macular ou não provar o fruto da árvore da sabedoria, não é? Da árvore da vida e da morte, da árvore da sabedoria, não é? E nesse sentido é uma das primeiras declinações, e nós vamos encontrar esta declinação, digamos, esta declinação do crime enquanto desobediência normativa, vamos encontrá-lo em múltiplas religiões e múltiplas mitologias. Falei do Adão e Eva, mas nós estamos aqui na Universidade do Minho, e eu pergunto sempre, quando nós temos aulas ali embaixo no complexo pedagógico, eu pergunto sempre aos alunos: vocês ao entrarem aqui no complexo pedagógico 2 viram aquela estátua? E muitos alunos nunca viram a estátua, alguns não se aperceberam da estátua. A estátua do Prometeu, exatamente, Inês, a estátua do Prometeu. A estátua do Prometeu também tem que ver com um crime enquanto desobediência normativa. Prometeu também não provou do fruto da árvore da sabedoria, mas trouxe a sabedoria em forma de fogo, não é? Uma sabedoria ardente à humanidade, e foi castigado, não é? Foi castigado pelos deuses, não é? Foi acorrentado num rochedo, e todas as noites ia lá uma águia e comia o fígado voltava a crescer, por aí fora. Portanto, uma vez mais, a questão é sempre esta: o crime enquanto desobediência a uma recomendação, a uma imposição, o que quer que seja. Portanto, o crime como desobediência a uma norma. Nós vamos encontrar isto em múltiplas religiões. A história da religião, enfim, católica, ou das variantes cristãs, começa exatamente neste desrespeito de Adão e Eva. Toda a mitologia greco-romana encontramos muitos episódios. Eu trouxe este aqui do Prometeu, mas ainda há dias estava a escrever um artigo sobre isto. Há outro mito muito interessante, que é o mito de Erisicton. Já ouviram falar de Erisicton? Esse, por acaso, acho que não. Erisicton é um mito menos conhecido. Erisicton era rei da Tessália e, enfim, era um rei poderoso e julgava, de facto, podia fazer tudo o que quisesse, não? Poderia fazer tudo o que quisesse.
Então, a certo dia, ordenou aos seus sequazes, aos seus capatazes, que cortassem uma árvore que se encontrava, uma árvore muito frondosa, que se encontrava num bosque consagrado à deusa Ceres, não é? A deusa da natureza. E os seus sequazes assim fizeram, cortaram a árvore. Ora bem, Ceres ficou tão furiosa, não é? Quer dizer, a deusa ficou tão furiosa que ordenou a um daimon, a um demónio, a fome, não é? A fome, isto é interessante porque é esta corporização, não é? Destes elementos, a fome, não é? Portanto, a fome é um demónio e pediu à fome que entrasse no corpo de Erisicton. E qual é o resultado desta história? É que o rei passou a estar sempre com fome, e depois entramos aqui num elemento paradoxal, que é, quanto mais comia, mais fome tinha. Então o rei comia, mandava vir os maiores banquetes, tudo, e quanto mais comia, mais fome tinha, e acabou por se comer a si próprio, não é? Aqui uma autofagia. Então aqui também temos um castigo, reparem. Aqui o castigo não é a expulsão, reparem que em Adão e Eva é a expulsão, é aquilo que podemos chamar a perda de paz. No caso de Prometeu, é um cárcere, não deixa de ser um cárcere porque ele é acorrentado. Aqui o castigo é de outra natureza, não é? É de uma natureza mais, digamos, sobrenatural, mas não deixa de haver aqui um castigo físico, há aqui um castigo corporal, esta ideia do castigo corporal. Isto acontece muito nas mitologias, não é? Portanto, o crime como desobediência normativa. Eu diria que esta é a primeira declinação do crime. Exato. Então, por exemplo, como é que acha que as representações do crime em diferentes formas de arte acabam por influenciar a população daquilo que é a lei ou o sistema judicial, por exemplo? Ora bem, o crime é sempre uma aproximação, podemos dizer assim, a questão do fenómeno criminal, enquanto representação artística, é sempre uma aproximação subjetiva do autor. Enfim, é uma das variações deste fenómeno. Quer dizer, o autor quer abordar a questão criminal ou a questão paracriminal. E muitas vezes o autor que a aborda, o autor não é jurista, não é criminal, portanto, aborda-o enquanto artista. Aborda enquanto artista. E nesse sentido há aqui um pendor subjetivo na análise. Pronto. O crime desperta muito interesse, muita atenção, porque o crime é profundamente humano, não é? O crime é profundamente... Ainda que nós digamos muitas vezes na linguagem comum que, por exemplo, um determinado agente do crime é um monstro, não é? É um monstro, praticou atos desumanos por aí fora, mas o crime encontra-se inarredavelmente ligado, enfim, àquilo que é a humanidade, àquilo que é ser humano, não é? É este grande mistério que é estarmos aqui enquanto seres vivos e humanos, pronto, e livres, ou se aceitarmos que somos livres, não é? E nesse sentido, portanto, o crime desperta logo essa atenção. Portanto, o crime como desobediência normativa, não é? O crime como desafio à comunidade ou como desafio à sociedade é de facto um elemento quase encantatório, e nesse sentido a arte nas suas várias declinações. Hoje acho que vamos falar aqui mais de literatura, mas poderíamos falar depois noutra altura de cinema, mas sim, podemos falar se vocês quiserem noutra altura, mas de facto temos esse encantamento literário pelo crime, e que encontramos em quase encontramos nos livros sagrados. Encontramos, por exemplo, aqui na questão do, enfim, nas tragédias greco-romanas, nós vamos encontrar o crime em quase todas. Quer dizer, o crime em quase todas. Eu falei-vos de Prometeu, podemos ir ao Prometeu agrilhoado, podemos ir à Oresteia, em que também há, enfim, na Oresteia, que é a saga de Orestes, não é? Temos aí a constituição do primeiro tribunal criminal, presidido pela deusa Atena. Vamos encontrar isso na Odisseia, quer dizer, o crime, outra declinação do crime. Também. Exatamente. E entramos aqui noutras declinações, não sei se me estou a afastar, mas quero responder ao que me perguntou, mas começamos esta conversa a declinar o crime enquanto violação normativa, desrespeito normativo. Mas o crime não é só isso. O crime, naquilo que nós chamamos de cultura popular ou na arte, não é só desobediência normativa. O crime também é vingança. O crime também é vingança, o crime como vingança, não é? O crime como um impulso humano da justa paga, da vingança, exatamente, e do castigo. Encontramos isso. E na Odisseia nós encontramos muito essa ideia da vingança, não é? Quer dizer, o Ulisses passa 10 anos na guerra de Troia, demora outros 10 anos a chegar a casa, e quando chega a casa vê
encontra Penélope, não é? Quer dizer, a tecer um manto que todos os dias desfaz, não é? Porque ela prometeu que quando fiasse o manto até ao final, se casaria com um dos pretendentes. E na verdade ela não se quer casar novamente e todas as noites desfaz o novelo, ou desfaz o tecido que urdiu. Mas aquela está cheia de pretendentes. E Ulisses chega mascarado, e vê a casa tomada por um conjunto de pessoas que julgava que o respeitavam, isso não acontece, e o que é que ele faz? Ele vinga-se nos criados, e essa é uma parte, nos criados, nos empregados, enfim, talvez nos escravos também, e nesse sentido é uma parte pouco falada da Odisseia, porque ele, por exemplo, ele prende as criadas e corta-lhes o nariz, as orelhas, a língua. Portanto, esta ideia da vingança está muito presente, não é? E parece-me que isso... onde é que a vingança também está presente noutra grande obra do património mundial, nas Mil e Uma Noites, não é? Nas Mil e Uma Noites, se vocês pensarem bem, porque é que Sherazade se encontra naquela situação, não é? Sherazade todos os dias conta uma história ao rei, não é? Conta uma história a um rei, de forma a que ele não a mate, porque este rei havia sido despeitado por uma mulher e jurou vingança, e a sua vingança é casar-se todos os dias com uma mulher diferente, passar a noite de núpcias e matá-la ao amanhecer, não é? E Sherazade quebra este ciclo de vingança, não é? Quebra este ciclo de vingança contando ao rei uma história todos os dias. Mas a ideia da vingança está aqui muito presente, a ideia da vingança como algo trágico, não é? Como algo trágico, como algo que não deixa de ser humano, não deixa de ser uma reação humana, que nós hoje não podemos de forma alguma, não é? Não podemos de forma alguma assumir como finalidade do direito penal, isso talvez não pode acontecer, mas reparem que a vingança está muito presente na literatura, seja na literatura policial, seja na literatura que tem a ver com o crime. Portanto, o crime como vingança está muito presente. Mas voltando à sua pergunta, qual era a mesma pergunta? Como é que a representação do crime em diferentes formas de arte influenciava a percepção do público da lei e do sistema judicial? De várias formas. Então eu acho que é o seguinte, que é qualquer obra de arte qualquer obra de arte, aqui estamos aqui a falar da literatura, mas pode ser cinema, pode ser pintura, pode ser o que quer que seja, não é? Tem o cunho pessoal do autor, portanto tem um elemento subjetivo. O autor pode ter, o autor, não sendo jurista, muitas vezes comunga de um conjunto de ideias pré-estabelecidas que nós encontramos na comunidade a propósito do crime. E essas ideias muitas vezes são minimamente estáveis, como por exemplo a burocracia dos tribunais, a inoperância das instâncias formais de controlo, a necessidade da vingança, ou então a ideia da redenção. Encontramos isso muito na questão no Crime e Castigo do Dostoiévski, não é? Quer dizer, a redenção. E portanto há aqui um conjunto, portanto há aqui um cômputo de elementos pessoais e de elementos coletivos que são colocados na obra. E o que é que eu acho mais interessante quando nós analisamos qualquer obra não escrita por juristas, porque eu diria que os romances escritos por juristas, eu diria que não são os mais interessantes. Porquê? Não são os mais interessantes porquê? Porque há uma limitação do objeto, poderá haver uma limitação do objeto, mas quando nós falamos, por exemplo, do crime, na literatura clássica grega e romana, quando nós falamos do crime nos autores quase pré-existencialistas russos, por aí fora, o objeto desprende-se do seu autor, desprende-se da sua subjetividade, e nesse sentido não diria que usa-se muito aquela frase feita de que há obras que são maiores que a vida. Pronto, a frase não significa grande coisa, há obras que são maiores que a vida já é uma coisa muito ampla, e de facto as obras fazem parte da vida. Agora, as obras, quando são grandes obras, eu diria que são até maiores do que os seus autores. Sim. E maiores do que a sua geração, não é? Então, essas obras autonomizam-se e servem como objeto de análise para outras pessoas, e para mim esse é o grande... não diria a grande vantagem, mas o grande mérito da obra de arte. É a obra de arte valer por si só. A obra de arte vale por si só e continua a influenciar geração atrás geração. Vamos olhando para as obras de forma diferente, vamos olhando, porque os nossos olhos mudam, não é? Os nossos olhos mudam. Porque alteramos, sim, como pessoas alteramos a nossa percepção, não é? A nossa percepção é alterada, mas há aqui mistérios, não é? Há aqui grandes mistérios que ficam por
por esclarecer, e há obras que são infindáveis. Eu gosto muito já devem ter percebido, eu gosto muito dos clássicos, eu gosto muito dos clássicos gregos e romanos. Há um grande clássico que é a Medeia, e na tragédia Medeia, a personagem da Medeia, que é retratada como uma Medeia, estou a falar da obra, tem várias declinações, mas é de Eurípides. A Medeia chama-lhe uma feiticeira, porque ela é bárbara, ou seja, ela vem de um sítio remoto, ela não é propriamente grega, vem de um sítio remoto, é trazida por Jasão. Aliás, ela ajuda Jasão a conseguir o Velo de Ouro, e depois voltam para terras gregas, e a certa altura Jasão deixa por outra mulher, não é? E a filha do rei local, e ela fica de tal forma furiosa, despeitada por aí fora, o que é que ela faz? Mata os filhos, não é? Mata os filhos. E aqui o grande mistério da obra, portanto, temos aqui o crime, temos aqui um homicídio, não é? Um homicídio hoje que chamaríamos isto um homicídio qualificado, não é? Uma mãe mata os filhos, por vingança, por aí fora, portanto, temos aqui uma particular censurabilidade, mas no final da obra ela é salva por um Deus Apolo, não é? Quer dizer, passaram mais de 2000 anos sobre esta obra, não é? E permanece um mistério. Por que razão é que o Deus Apolo a salvou, não é? Permanece este grande mistério, não é? Porque é que esta personagem, não é? Que é uma personagem muito, digamos assim, que acaba por ser, tem elementos de crueldade, a obra é muito complexa, tem elementos de crueldade, tem elementos de bondade, mas na verdade mata os filhos, não é? E é salva, não é? Nós olhamos com mais crueldade. Por um carro ao lado, quer dizer, pelo carro do Deus Apolo, não é? Quer dizer, então isto é que é a beleza da literatura, é mesmo esta, não é? Que as obras nunca estão terminadas, porque, quer dizer, o autor da obra só faz uma parte, escreve, não é? Depois precisa dos leitores. E depois também outra questão, a grande parte dessas obras eram transmitidas oralmente, pelo menos os clássicos, e portanto creio-se que grande parte desse rol também foi perdido pelo próprio tempo. Exatamente. Portanto, provavelmente a continuação seria noutra. O que é curioso, por exemplo, a maioria das pessoas não tem a noção, mas a aventura do Ulisses na Odisseia não termina com o Ulisses. É no fundo a continuação depois com o filho, e com os filhos, no fundo. Sim, que é uma história também interessante. Outra coisa que chegou ao nosso tempo completamente alterado. Exato. A Bíblia é um desses casos. Há quem diga que a Bíblia inicialmente era uma coisa e agora... A acumulação, não é? A tradição, essa tradição oral que vocês falam, então é muito importante, não é? Também faz as obras, não é? Portanto, às vezes não é apenas o registro escrito, muitas vezes para além do registro escrito temos a tradição oral, não é? Temos a passagem de testemunho de geração em geração. Isso que vocês estão a dizer é interessante, por exemplo, a Odisseia, não é? As grandes obras de Homero, não é? Hoje, quem terá sido Homero? Será que Homero foi uma pessoa? Será que foi um conjunto de pessoas? Porque se nós lermos essas obras, se nós lermos a Odisseia, se nós lermos a Ilíada, que estão profundamente marcados, principalmente a Odisseia, pela questão criminal, nós vemos que há ali frases que se repetem. São técnicas de mnemónica, porque de facto estas obras eram passadas oralmente, não é? Eram passadas oralmente. E é muito interessante, quer dizer, é a vida que toma conta da obra, não é? Quer dizer, é a comunidade que toma conta da obra. E também vemos aqui também, obviamente, este elemento comunitário nestas obras que é muito importante, não é? Que é muito importante. Pronto, recorrente então de uma questão que o professor tinha falado, eu vou falar de um ponto que eu acho que é interessante, e a pergunta seria algo do género. Creio então que as obras podem influenciar, por exemplo, os juristas, sim, não, como é que isso pode funcionar? Porque é um tema que gera alguma controvérsia. Eu já ouvi autores que dizem que não, que na maioria das vezes solidifica aquilo que eles acreditam, como eu pessoalmente sou um bocadinho mais otimista, que normalmente tendem a sensibilizar o jurista e até o próprio juiz, etc., na tomada de decisões. Qual a opinião do professor? Olha, eu... Ok. Em relação à questão que formulam, que é uma questão muito, muito interessante e importante, vamos ver o seguinte. Um bom jurista, um bom criminólogo tem que se encontrar profundamente imbuído de elementos culturais, não é? Necessita, quer dizer, precisa do senso comum, sem dúvida que precisa do senso comum, mas também precisa de conhecimento. Para mim é essencial que haja aqui conhecimento artístico. É importante, é muito importante que um jurista, é muito importante que um criminólogo
faça parte do mundo. E fazer parte do mundo é, por um lado, estar informado. Fazer parte do mundo, e nós estamos aqui estamos no ensino superior, é aculturar-se. Aculturar-se é, de facto, possuir cultura geral, possuir interesses que vão para além do direito ou da criminologia, e, nesse sentido, a literatura, o cinema, a pintura, a escultura, o que quer que seja, são essenciais, não é? São essenciais. A nossa vida não se resume ao direito ou à criminologia. E, nesse sentido, para mim, é muito importante que um criminólogo, um professor, um jurista nas suas diversas declinações, um juiz, não é? Um procurador do Ministério Público, quer que seja, é muito importante, não é? É muito importante que conheça mais do que a norma, não é? Conheça mais do que a norma. E, nesse sentido, a literatura é muito importante. E é muito importante por vários motivos. Primeiro porque, por vezes, pode aclarar a origem de algumas normas, explicar, não é? Clarificá-las. Por exemplo, a questão muito clara, por exemplo, a questão do direito de asilo e refugiados na Europa. Não é? Essa questão do direito de asilo e refugiados na Europa, que hoje se fala muito, ainda bem que se fala, essa questão específica tem raízes muito profundas na Europa. E essas raízes muito profundas, voltando aos gregos, essas raízes muito profundas, nós vamos encontrá-la nas tragédias gregas. Há uma tragédia muito interessante que se chama Édipo em Colono. Portanto, Édipo sai de Tebas como um proscrito e é acompanhado pela filha Medeia, e vemos isto na obra Medeia, é acompanhado pela filha Antígona, é acompanhado por Antígona, saem os dois de Tebas e vão procurar refúgio no bosque de Colono, que fica nos arredores de Atenas. Chega lá, ao bosque de Colono, que é um bosque consagrado à deusa Atena, e o que é que acontece? A população de Atenas não fica muito satisfeita. Porque não quer aquele sujeito ali. Aquele sujeito, não é? Que matou o pai, casou-se com a mãe, por aí fora. Portanto, tem um passado muito, muito tenebroso que o secunda e que o circunda. Então, enfim, pegaram em archotes, pegaram algumas armas e foram até ao bosque tentar expulsar Édipo. E o que é que acontece? Quer dizer, a ideia é, a comunidade não quer esta pessoa aqui, não quer esta pessoa, que esta pessoa é estranha, não é? Os xenos não quer esta pessoa aqui, não quer este estrangeiro aqui. Pronto, esta história já ouvimos muitas vezes, não é? O que é que acontece nesta obra Édipo em Colono? Surge em cena a deusa Atena, que diz, não, vocês não podem fazer nada, porque este meu território é território sagrado. É um refúgio, é um santuário. E ainda hoje, para o direito, a ideia de santuário, no sentido de haver sítios em que as pessoas estão seguras, haver sítios em que as pessoas podem, de facto, enfim, requerer asilo e ficam pelo menos seguras de represálias, ainda hoje continua. Não é? Portanto, o conhecimento deste passado é importante para nós conhecermos o presente. É muito importante, eu digo isso muitas vezes, nas aulas e não só, é importante que nós conheçamos o passado. Não é? O passado tem coisas fantásticas, tem coisas terríveis. Nós temos que conhecer as coisas fantásticas e as coisas terríveis para percebermos onde é que estamos neste momento. Não é? Está aqui um longo processo de... não é, nem sequer é provavelmente um processo, não chamaria evolutivo, avanços e recuos que nos trouxeram até aos dias de hoje. É muito importante que um jurista saiba isso. E para além disso, para sermos dos gregos, para vocês não dizerem que eu só falo dos gregos, é muito importante que qualquer jurista e qualquer criminólogo também, para mim é muito importante que tenham interesse, eu acho que é muito importante que tenham interesse também pela literatura, até porque a literatura, mais não seja, permite pausas reflexivas, ou seja, por vezes em quando nós estamos a ler um romance, e o tema muitas vezes é um tema criminal, é um tema policial, nós estamos a pensar noutras coisas, quer dizer, a nossa imaginação também flui, de certa forma, e permite-nos, quando voltamos ao nosso trabalho, permite-nos olhar o objeto de estudo de outra forma. Então, é sempre... Olhem, lembrei-me desta... A Margarete Yourcenar, que é uma autora muito interessante, não é? A Margarete Yourcenar tem um livro de viagens que se chama Uma Volta pela Prisão. Uma Volta pela Prisão. E ela, a certa altura, diz...
todo homem, não é? Toda a pessoa deve dar pelo menos uma vez na vida uma volta pela prisão. O que é uma volta pela prisão? A prisão não é prisão física, não é? A prisão é o mundo é a nossa prisão, não é? O mundo é a nossa prisão, nós não podemos sair deste mundo, é a nossa prisão. E nesse sentido acho que tem para os juristas e para os criminólogos, ler é dar uma volta pela prisão, no sentido de ler é expandir os nossos horizontes, é muito importante, saímos sempre enriquecidos. Sim, qualquer pessoa deve fazer isso. Sem dúvida. Exato. Porque lá está, a partida estende sempre mais a sua sensibilidade até para outras realidades e para outras questões. Exatamente. Pronto, agora também abordando algo que eu achei interessante, há muitos anos eu tinha visto uma série também criminal que tratava justamente de uma refugiada do Haiti que tinha sido escrava. Acabam por apanhar o seu antigo senhor na América, fazem todo um processo de julgamento, o indivíduo acaba por ser condenado, a mulher dele também acaba por ser condenada, mas depois no final a senhora dizia, então, mas e agora, o que é que eu faço? Porque apesar de ter sido dado depois o direito a ela permanecer nos Estados Unidos, ela no fundo dizia, e agora, o que é que eu faço? Não tem nada. Porque e lá está, eu creio que também sensibiliza muito a estas questões, porque às vezes faz com que a pessoa possa pensar em pontos que normalmente a pessoa pode nem pensar quando elabora as leis ou quando pensa um resultado, e há sempre qualquer coisa que pode sempre escapar, e ao ler obras a pessoa sempre, realmente este foco é importante. Fazendo então agora mais uma pergunta, ora deixa cá ver, esta por acaso já foi respondida. Ok, este também. Ok. O que é que o professor acha relativamente ao impacto destas representações literárias quando estes tratam crimes reais? Como é que acha que então essas representações podem impactar não só a sociedade como o próprio crime ou julgamento? Um exemplo relativamente recente serão duas obras relativamente a um documentário sobre um crime concreto na América, que de facto agora aquilo que surgiu temos metade da sociedade americana que acha que o indivíduo é culpado e a outra metade que acha que é o inocente. De que forma é que então, por exemplo, o professor acha que este tipo de obras podem impactar então a sociedade nesses sentidos, por exemplo, a inocência ou a culpabilidade de uma pessoa? É curioso, essa pergunta é curiosa até porque muitas vezes primeiro estamos aqui a falar agora estamos a falar de cinema, não é? Agora fugimos ligeiramente do cinema. Agora estamos a falar de cinema. No cinema, principalmente no cinema norte-americano, mas não só, há várias categorias, digamos assim, cinéfilas. Uma delas é aquilo que podemos chamar o cinema realidade, não o cinema realidade no sentido do neorrealismo italiano e da novela vague francesa, mas o cinema baseado em factos reais. O cinema baseado em factos reais. E isso acontece muito, quer dizer, o cinema caso judicial acontece muito no cinema norte-americano. E aí temos vários elementos. Primeiro, parece-me interessante, é sempre interessante o tratamento cinéfilo de casos reais. Não é? Claro que há sempre concessões, não é? Há sempre concessões. Temos que ver sempre com um espírito crítico de perceber que aquele filme, aquela série não deixa de ser uma obra, não deixa de ser, em alguns casos, não deixa de ser também uma obra de arte, não é? Nesse sentido, e portanto, muitas vezes poderá não ter o desidrato de tratar fielmente a realidade, não é? Portanto, há ali elementos que são alterados para efeitos cénicos, por vezes, poderá acontecer isso, não é? Poderá acontecer isso. Agora, parece-me interessante. Porquê? Porque é uma forma de a comunidade, no geral, entrar em contacto com casos reais, não é? Com casos reais. Entrar em contacto com casos reais, perceber muitas vezes, a dinâmica do agente do crime, perceber também a dimensão humana da vítima e outras coisas também, compreender a ritualização judiciária, não é? O julgamento enquanto ritual. Isso é interessante. Claro que
nos filmes norte-americanos, dos Estados Unidos, a ritualização é particularmente curiosa porque temos sempre o sistema de júri, não é? Isso já é muito diferente, não é? Muito diferente, e também temos... Isso também nos influencia, atenção, porque reparem uma coisa, nós não temos tanta produção cinematográfica em termos daquilo que são julgamentos, por exemplo, em Portugal, e mesmo na Europa não é tão assinalável como nos Estados Unidos, então muitas vezes as pessoas têm uma certa ideia, não é? Quer dizer, têm uma certa ideia de que os julgamentos, por exemplo, em Portugal são semelhantes aos americanos, não é? Até a própria postura do juiz, essas coisas todas, a questão do júri, portanto isso não deixa de informar, o cinema não deixa de informar aquilo que é a percepção coletiva da justiça, não é? E por vezes, vamos dizer assim, é interessante porque mostra esses elementos todos, e se o filme for bem feito, mostra esses elementos com muito cuidado. Basta pensarmos, por exemplo, um dos exemplos, digamos assim, mais recuados de filme sala de audiências, ou filme julgamento, é os 12 Homens em Fúria, não é? Do 12 Angry Men, não é? O 12 Angry Men é um filme muito bem feito, passado quase numa sala onde estão reunidos os jurados, e a questão é decidir ou não a culpabilidade de um jovem que é suspeito de um homicídio, não é? E todos estão com pressa, todos querem ir para casa, um quer ir ter com os filhos, outro quer ver um jogo de beisebol, outro quer fazer não sei o quê, outro está aborrecido, e então consideram todos que ele é culpado, todos menos um, não é? Todos menos um. Depois desenrola-se ali a trama. E isso é importante, quando os filmes são bem feitos, isso é importante para percebermos, não é? Para percebermos toda a dimensão humana do fenómeno criminal, não é? Claro que depois também este tipo de cinema também incide sobre vamos lá ver, porque é que precisamos em termos de ingredientes para haver um bom filme sobre um caso? O que é que nós precisamos? Agora digam-me lá, o que é necessário? Um bom filme ou uma série? Quais são os elementos necessários? Eu diria, pronto, a nível de plot, não é, professor? Olha, sim. Eu dizia, em primeiro lugar, um mistério. Tem que haver um mistério. Sim. Tem que haver um mistério para ser desvendado. Um detetive que o ideal é ser a representação do público, portanto, é os olhares do público perante o filme inteiro. Ou, às vezes, pode ser também a secretária, que normalmente é o olhar do público. E depois eu dizia que, portanto, no caso de um tribunal sempre, pronto, agora vou fugir um bocadinho, um tribunal, o típico oficial corrupto, que tem que sempre existir mais ou menos essa figura, o júri, que representa no fundo a sociedade, e um mistério. E depois uma forma brilhante de desvendar o mistério e que vai, no fundo, livrar uma pessoa que seria inocente de um castigo horrível. Por exemplo, e eu, nesse aspecto, eu também considero que é quase representação também na obra literária. Vários exemplos. Por exemplo, na literatura também podemos... Eu acho que nesse aspecto é semelhante à literatura. Olhando, por exemplo, ao Mercador de Veneza, creio que temos isso, também a questão do Shylock, que é uma personagem extremamente interessante, mas temos vários exemplos ao longo da série. Eu diria que no fundo é isso. Eu acho que vocês já referiram aqui elementos, e vamos ver então esses elementos que vocês referiram aqui, que são muito interessantes. Parece que muito está comigo. É que reparem, nós já falámos aqui de duas declinações do crime, não é? O crime enquanto desobediência à norma, foi a primeira. A segunda foi o crime enquanto vingança, e agora poderíamos falar do crime enquanto quebra-cabeças, enquanto mistério. O crime enquanto mistério, ou seja, o crime enquanto desafio intelectual, não é? Desafio intelectual. E eu há pouco falei-vos, lembram-se do Mil e Uma Noites, não é? Da vingança do rei, mas depois também há o lado da Sherazade. A Sherazade não comete nenhum crime, mas quer sobreviver, e é um desafio intelectual, é uma obra muito bonita, porque há um desafio intelectual de uma personagem, neste caso a personagem Sherazade, que todos os dias tem que inventar uma história para não morrer. Portanto, é aqui um hino, acaba por ser um hino à curiosidade, à imaginação e à capacidade de contar histórias. Mas essa questão das histórias, do mistério, não é? Quando nós pensamos em romances criminais, em novelas criminais, pensamos no mistério. Normalmente há um homicídio, normalmente há aquilo que chamamos um crime de sangue, e depois temos que resolver esse mistério.
E nesse sentido intervém um detetive, normalmente um detetive particularmente competente. Ora, pensemos só, Sherlock Holmes, não é? o grande detetive, não é? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes quer resolver um mistério, quer utilizar métodos analíticos, não é? São sujeitos da razão, não é? São sujeitos altamente racionais, querem usar a razão para resolver aquele mistério. Normalmente é assim um homicídio. Agora aqui o cruzamento entre surge Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, mas outro personagem também muito interessante é Hercule Poirot, não é? Da Agatha Christie, é Hercule Poirot, que agora tem sido adaptado. Agora, na verdade, já há adaptações ao cinema das obras de Hercule Poirot desde o final dos anos 60 e início dos anos 70, que são mais interessantes do que os que estão a ser feitos agora. Os que têm sido feitos ultimamente são menos interessantes, são pelo menos mais previsíveis, enfim. Mas de facto esta ideia do detetive, não é, que está perante um mistério, e também há outro que se fala menos, que é o Padre Brown. O Padre Brown também, não é? Também. Já foi adaptado a série. Que já foi adaptado a série, exatamente, também porque foi adaptado a série e antes era de facto uma obra Chesterton, não sei se é Chesterton, teria que confirmar aqui, Padre Brown, o autor. Depois, esta parte vocês depois. A gente depois fica, não sei. Eu gosto muito do Crime do Expresso Oriente, por exemplo. Também gosto muito do Crime do Expresso Oriente. É uma obra. Super bem, porque é um mistério. É uma obra que eu acho extremamente interessante. E é interessante porque eu acho que é quase impossível uma pessoa fazer uma boa. É quase impossível uma pessoa fazer uma boa análise do Crime do Expresso Oriente sem fazer a comparação ao caso do Lindbergh. Mas isso. Mas e acho que foi um bom filme. Eu gostei muito do filme. Mesmo o centro, achei que tivesse. Foi um filme que eu fiquei assim. Sempre porque no fundo é um crime extremamente interessante e trabalha muito essa questão da vingança, quem é que é o culpado, e verifica-se, e pronto, eu não vou dizer o final, desculpem, vejam o filme, leiam a obra, verifica-se que quem é que poderá ou não ser o culpado, e chega mesmo a pôr algumas questões morais no próprio autor, no próprio leitor e no próprio detetive. Pois a moralidade é muito importante. Há sempre um conto moral, normalmente há sempre um conto moral neste tipo de obras, isso é muito interessante, e de facto neste tipo de, falamos do Sherlock Holmes, falamos do Poirot, falamos do Padre Brown, há sempre aqui um conto moral, há sempre o desafio intelectual, há sempre também questões de culpa e de redenção, e há sempre também questões de classe, não é? Porque este tipo de crimes ocorrem num extrato muito específico, e até fazendo essa reflexão, estas histórias giram muitas vezes em torno de homicídios, mas reparem, se nós estivermos atentos a estas histórias, em bom rigor, elas tratam mais da vida do que da morte. É mais a vida do que a morte, porque aquilo que é relevado, a morte é um dado prévio, acontece assim, e vemos qualquer coisa no início do filme, podemos não ver nada, neste não vemos nada, porque é um mistério, não é? Não é? E depois o livro, a obra, centra-se em torno das deduções e das induções do detetive. E nesse sentido, o engenho do detetive, reparem, supera a morte, não é? O detetive vence a morte através das suas deduções, através do seu método analítico e nesse sentido há uma certa afirmação da vida. Eu acho que há sempre uma afirmação da vida nestes romances policiais. Olha, já agora no cinema, uma série que eu acho que eu gosto muito, uma série que eu gosto muito, que é o Columbo, o detetive Columbo, sim. Que é uma série muito interessante, que começou no final dos anos 60 e acabou nos anos 2000 com o mesmo ator. E essa série, já viu, Inês? Não. Tem que ver, famosa, vale a pena ver. E essa série é muito interessante porque é o inverso daquilo que nós estamos habituados numa história de mistério. Porquê? Porque cada episódio, os episódios são grandes, tem mais ou menos 1h30, em cada episódio nós começamos a ver detalhadamente o homicídio. Nós vemos é sempre um homicídio. O homicídio detalhadamente. E demora a cena do homicídio demora mais ou menos meia hora. E nós vemos tudo. E sabemos tudo o que aconteceu. E depois entra em cena o Inspetor Columbo e o Inspetor Columbo não sabe o que nós sabemos.
e nós vamos assistindo ao Inspetor Columbo a aproximar-se, enfim, daquela verdade material, não é? Vamos vendo isso. Então, aqui, uma vez mais, a questão do engenho, do quebra-cabeças, do desafio intelectual. Que, atenção, que o desafio intelectual aqui tem um duplo sentido. Por um lado, o desafio intelectual do detetive, que vai desvendar o mistério, mas também, de forma mais tenebrosa, o desafio intelectual do agente do crime, que quer muitas vezes cometer o crime perfeito, não é? Como praticar um crime sem ser detectado, não é? Também isto está no imaginário coletivo, esta questão do crime perfeito, não é? Muitas vezes não... Enfim, às vezes é romantizado não em torno de homicídios, mas em torno, por exemplo, de roubos, assaltos a bancos, por aí fora, não é? Quer dizer, crimes patrimoniais. Isto aqui é muito infabulado, não é? É muito infabulado a questão do golpe perfeito. Focando-se então, por exemplo, agora nessa questão dessa romantização da figura criminal, podemos falar mais ou menos um bocadinho nisso, dando alguns exemplos. Eu, por acaso, conheço alguns. Temos o caso típico da Bonnie e do Clyde, que eram assaltantes a bancos. Que quer dizer que ele ficou imortalizado por serem um casal que assaltava bancos. Mas temos outras figuras da literatura, por exemplo o Arsène Lupin, entre outros criminosos, o Moriarty, entre outros, que no fundo o que explica essa romantização dos criminosos, no fundo, por exemplo. Aí há vários elementos, não é? Para explicar essa romantização também temos que perceber que criminosos são estes e que crimes é que praticam. E nesse sentido, se vocês pensarem bem naquilo que é a tradição dos mitos, das lendas, das histórias que se contam aqui no território europeu, a questão moral sempre esteve presente, a questão do bem e do mal sempre esteve presente. E aquela ideia que nós temos, por exemplo, no Robin dos Bosques, não é? O sujeito que rouba os ricos para dar aos pobres, não é? É um criminoso, não é? É um criminoso, mas age por um bom motivo. E esse bom motivo, um motivo moralmente nobre, atenção, não estou a dizer que é um bom motivo em termos criminais, pratica um crime, mas, claro, uma sociedade diferente, tempos muito diferentes, não podemos colocar nos dias de hoje. Mas esta é a ideia, não é? Quer dizer, esta ideia de que há um sujeito que pratica crimes, normalmente crimes patrimoniais, quadra o quê? Quadra muitas vezes as desigualdades sociais. A questão das desigualdades sociais, a questão daquilo que hoje nós chamaríamos a distribuição da riqueza, isso está muito presente, não é? Portanto, Robin Hood, em Portugal tivemos o Zé do Telhado, não é? Sim. A versão portuguesa. O Arsène Lupin, ele não dá aos pobres, não é? Ele não dá aos pobres. Ele fica com... Só que é um sujeito, primeiro, que não pratica crimes contra a vida ou contra a integridade física, pratica crimes patrimoniais, e nesse sentido, e rouba gente que é muito rica, e nesse sentido, digamos assim, o leitor médio aprecia esta figura, porque é uma figura charmosa, não é? Que um sujeito veste bem, por aí fora, não é? Isto tem sido muitas vezes representado também no cinema, não é? Com filmes assim já mais antigos, o Ocean's Eleven, não é? O Ocean's Eleven, que temos um recente, mas o primeiro Ocean's Eleven é nos anos 60, com o Frank Sinatra. E outro filme também fizeram uma adaptação há uns anos, que era um golpe em Itália, mas também tem uma versão dos anos 70. Todos esses filmes, não é? Todos esses filmes nós temos também uma quadrilha de criminosos, não é? Só que são todos muito simpáticos, por aí fora. Normalmente o golpe é dado a um casino, não é? Um casino ou um banco, ou o que quer que seja, e nesse sentido há essa efabulação. Ou seja, a ideia é que o cidadão comum não é afetado, não é? O cidadão comum não é afetado. Parece-me que pode ser essa a ideia, a de que o cidadão comum não é afetado, e nesse sentido é quase a ideia, é o crime perfeito, mas o crime perfeito quase como um bilhete de saída, o ticket to live, não é? Um bilhete de saída desta vida, não é? Quer dizer, eles conseguiram, eles agarraram a oportunidade, não é? Se bem que acho que é no golpe em Itália que o filme termina num impasse,
eles fogem com dinheiro, já não sei se foi de um casino ou o que é que foi, de um banco, e vão numa caminhoneta, e a caminhoneta despenha-se parcialmente, ou seja, fica numa ravina, e eles têm que tomar uma opção. Se forem buscar o dinheiro, a caminhoneta cai, portanto acho que, mas também se eles se mexerem, já não sei como é que é o dilema, sei que eles ficam ali suspensos, não conseguem sair da caminhoneta, nem conseguem ir buscar o dinheiro, e portanto estão ali numa situação paradoxal, algo estranha, e não conseguem consumar os seus intentos finais. Mas acho que esta é a ideia, porque reparem, aquilo que é efabulado não é o homicida não é efabulado. Fala-se por vezes, agora quando tem havido estas enfim, readaptações, ou não só readaptações, estas incursões, por exemplo, da Netflix a alguns serial killers americanos, fala-se por vezes da romantização, mas apesar de tudo, não há uma romantização dos serial killers como existe como existe, por exemplo, deste tipo de criminosos que eu falei, porque aí a questão já é outra, aí a questão já está ligada àquilo que a sociedade considera um mal moral mais profundo, e então podemos entrar noutra declinação do crime. Já vimos então o crime como o crime como desrespeito normativo, o crime como vingança, o crime como artifício intelectual, não é? Como desafio intelectual, como quebra-cabeças, e aqui agora o crime e o mal moral, o crime, digamos assim, a degenerescência moral. Portanto, reparem, nós somos criminólogos, nós somos juristas, temos uma visão, digamos assim, científica sobre estas questões, mas essa não é a visão, digamos assim, da sociedade. Sim, a moralidade tem muito impacto. Tem muito impacto. Se olharmos, por exemplo, para um livro que é sempre muito polémico, é o Lolita. É verdade. Porque é super esquisito, mas ao mesmo tempo nós ficamos sempre com aquela ideia de aquilo não é correto, mas ela estava apaixonada por ele e ela só tinha 12 anos. E há uma coisa que cada vez mais se vê, principalmente no cinema francês. Há pouco tempo saiu um filme que também é sobre uma miúda que é menor, que tem um romance com um senhor que tem pai 40 e tal, e que veio agora para Portugal e está a dar muito impacto por causa disso. Porque, por um lado, há uma certa romantização de homens mais velhos, e é quase sempre com uma personagem que é menor e é uma rapariga, é sempre feminina, uma mulher. E um homem mais velho, há uma certa romantização aí, que é do homem mais velho de cometer, que é um crime, que são abusos menores e assim, mas que muita gente vê e fica assim, tipo, ele amava, e assim, há uma certa... Tem razão, o seu exemplo é um exemplo interessante. A Inês falou da Lolita, do Nabokov, não é? Quer dizer, e a ideia, vamos lá ver, nós quando pensamos em normas jurídico-penais, quando pensamos em tipos legais, nós não estamos a operar com quadros de moralidade. A moralidade não nos interessa, até porque sabemos que a moralidade é muito perniciosa para as ciências criminais, leva à totalização das ciências criminais, e nós não queremos moralizar os crimes, isso é muito perigoso. Então nós operamos através de bens jurídicos, não é? Valores historicamente consagrados, concretizados por aí fora. Mas a comunidade em geral pensa muitas vezes, e compreendemos porquê, através de quadros de moralidade, quase através da dicotomia bem e mal, não é? Bem e mal. E de facto esse exemplo que fala da Lolita é um caso muito claro, não é? É um caso muito claro. E nós vemos isso noutros elementos, quer dizer, é quase a ideia do mal absoluto ou do mal radical. E isso tem sido explorado, e foi explorado por muita literatura, esse lado mais obscuro do crime, moralmente mais nefasto do crime. Basta pensarmos, por exemplo, agora assim, alguns autores malditos, basta pensar, por exemplo, nos cantos de Maldoror do Conde Lautréamont, que é assim uma obra, enfim, a autoria contestada, é uma obra, um conjunto de poemas muito obscuros, não é? Em que nós temos assim um conjunto de coisas terríveis, não é? Coisas terríveis, desde profanação de cadáveres, necrofilia, por aí fora, um conjunto de coisas muito... Estamos aqui a falar aqui de século XIX, salvo erro, e temos aqui o crime
ligado à degenerescência moral, à maldade profunda do ser humano. Outro autor do mesmo período, Edgar Allan Poe, não é? Em Edgar Allan Poe nós vemos esse lado mais obscuro da humanidade, não é? Quer dizer, aí o gênio criminoso não como desafio intelectual, mas como a maldade mais profunda, não é? Quer dizer, a ideia da maldade mais profunda, e vemos isso quase sem filtros em Edgar Allan Poe. Há um conto de Edgar Allan Poe muito pequenino que se chama o barril acho que é o barril do amotinado, assim, algo do género, que são dois sujeitos que gostam de vinhos, e há um que coloca em causa o conhecimento de vinhos da personagem principal, e a personagem principal consegue atraí-lo até uma cave, uma adega, até um sítio que ele tem na sua propriedade, e acorrentam e fecham lá em parede ao vivo, não é? Quer dizer, e nós temos esta ideia, quer dizer, esta questão, que também é muito retratada agora nestas séries sobre serial killers. Isso acontece muito, quer dizer, esta ideia de que não há limites para a maldade, não é? Para a maldade absoluta. Isso está muito presente, não é? Portanto, esta literatura de choque, e também temos casos assim desta literatura em Portugal. Se vocês já ouviram falar de uma novela pequenina de um dos nossos grandes poetas, Mário de Sá Carneiro, é mais conhecido pela poesia, mas ele tem uma novela que se chama A Loucura, e nesta novela, A Loucura, é uma novela muito interessante, porque ele está apaixonado, ele é casado, uma senhora, e a novela tem algumas dezenas de páginas, não tem muitas. Ele quer oferecer uma prenda à sua mulher, mas nunca encontra uma prenda que faça jus à dignidade e à beleza, não, okay? Não encontra. Então vai dando várias coisas, vai pensando o que é que eu posso fazer, e a novela... Eu vou dizer, vocês vão me perdoar. A novela termina de uma forma terrível, e ele começa a considerar que a melhor forma de homenagear a sua mulher é desfigurá-la com ácido, e isso seria a obra de arte derradeira. Então esta ideia da maldade, não é? Quer dizer, esta ideia da maldade moral, da degenerescência moral, isto aqui está muito presente, não entre nós, juristas e criminólogos, mas está presente na consciência comunitária, ou digamos assim, na aculturação da comunidade em torno destes grandes temas. E é por isso que são temas apaixonantes para a sociedade, porque é a ideia do desafio, da violação das normas, o desafio em relação à comunidade. É a ideia da vingança, também é algo muito presente, a ideia do mistério, e depois a ideia da maldade, não é? Da maldade absoluta, a existência de pessoas capazes de grandes atos de crueldade é também um desafio à nossa compreensão, não é? É um desafio à nossa compreensão, e é um desafio aos limites do humano. Não sei se já divaguei em demasia. Não, professor. Pronto, outra questão. Quais são os impactos então da literatura e das séries e dos romances policiais, por exemplo? Esta pergunta, por acaso, vamos avançar, porque isto aqui já tratámos um bocado. Como é que, por exemplo, acha que estas obras ainda podem dar perspectivas alternativas sobre as questões legais que normalmente são complexas e que levam então ao leitor ter as suas próprias noções do que é justiça e do que é ética? De que forma é que isso pode processar-se? Mas está a falar dos operadores jurídicos, concretamente? Não, o leitor, não é só pode ser os juristas, sim, pode ser os criminólogos ou a polícia, mas também pode ser o leitor, portanto, o leitor enquanto figura abstrata, não. Não, vamos ver, tudo depende da obra, não é? Tudo depende da obra e da forma como o objeto é tratado. Mas parece-me que pode ser, dependendo da obra e da forma como a mesma é gizada, pode ser muito interessante para o leitor. Seja para o leitor, já falamos do leitor jurista e do leitor criminólogo, e já vimos que é importante. Mas para o leitor comum também. Porquê? Porque muitas vezes representa um contacto, ainda que incipiente, ainda que
digamos assim, ainda com bastantes biombos e longe daquilo que é a realidade jurídica, muitas vezes isso acontece, mas pode representar um primeiro contacto do leitor com a realidade jurídica, quer seja a realidade jurídica nacional, quer seja muitas vezes a realidade jurídica internacional ou nacional, mas de outros estados, não é? E pode ser mais ou menos exótica, não é? Mais ou menos. Então, nesse sentido, é muito interessante e é muito importante. Por exemplo, se nós estivermos a falar de uma obra, pode ser literária, pode ser cinematográfica, sobre a pena de morte, por exemplo, sobre a pena de morte nos Estados Unidos, ou sobre o erro judiciário, não é? Isso pode ser importante para que as pessoas reflitam, não é? Em termos daquilo que é a pena de morte, porque é que nós não a temos, porque é que nós não a queremos, esperemos nunca voltar a esses, não é? Esses baixios da história, mas é importante para as pessoas refletirem, não é? Portanto, mais do que aquilo que é muitas vezes aquele clamor público do momento, algo vingativo de o que é importante é uma punição dura, mão pesada, não, esse tipo de chavões, não é? Se calhar o contacto com a obra de arte permite a humanização dos casos, não é? Mais sensibilidade. Nem sempre é possível e depende da obra, não é? Depende da intenção do autor, mas eu acho que pode permitir, de certa forma, essa sensibilização, não é? Sensibilização. E nós tivemos grandes obras, não é? Que giram em torno, por exemplo, To Kill a Mockingbird, não é? Mataram a Cotovia, não é? Mataram a Cotovia é uma grande obra em torno de problemas sociais dos Estados Unidos, em torno do sistema judicial norte-americano. Outra obra também muito interessante e que deu também um belíssimo filme, um filme muito duro sobre o facto criminal e sobre a pena de morte, A Sangue Frio, do Truman Capote, não é? O A Sangue Frio, que não é um romance, porque ele estudou um caso específico de 2 condenados à pena de morte, não é? Falou com eles por aí fora e fez uma espécie de romance não ficcional, não é? Sobre isso, e é algo profundamente humano, tocante e que nos leva a refletir sobre a condição humana e sobre, enfim, algumas pessoas têm ideias, todos temos preconceitos, mas há quem tenha ideias muito enraizadas sobre a necessidade da punição dura, da pena de morte, da prisão perpétua, e essas questões estão a voltar nos dias de hoje, e também é importante haver esta aculturação através de obras de arte como uma espécie de força de resistência perante esses apelos, esses cantos de cisne ou de sereia, ou lá o que existem, não é? E portanto isso parece-me importante nesse sentido, não é? Não podemos, vamos ver, atenção, não quero dizer com isto que a função da arte seja didática ou pedagógica, porque a arte não tem propriamente esta função, não é? A arte é o que o artista quiser e nesse sentido o mais ilimitado possível, mas é aquilo que eu vos dizia há pouco, quer dizer, tem sempre, mas não seja quando, vamos lá ver, quando a obra está completa, quando o artista já abriu mão da obra, no sentido de que a obra agora pertence à comunidade, então nós interpretamos-la como quisermos, não é? E somos livres de interpretar. Então, nesse sentido, pode ter esse efeito pedagógico, mesmo que a ideia inicial do autor não seja essa, mas pode ter um efeito, pelo menos, da culturação importante. Eu acho que é importante isso. Acho que é uma coisa. Controlar aqui o tempo. Acho que podemos avançar para a última questão, professor. Sim. Pronto, então vamos agora fazer então a questão que fazemos no final todas as entrevistas, se bem que desta vez vamos fazer uma pequena rasteira ao professor. Podíamos então aconselhar alguma obra para as pessoas lá em casa que estejam a ouvir o podcast lerem ou saberem, e a rasteira vai ser a seguinte: não pode usar a mesma obra do filme anterior, do episódio anterior, não é? Do anterior. Só antes de referir, então se calhar vou fazer o seguinte, vocês pregam uma rasteira e eu respondo de igual forma, que é o seguinte: nós vimos até agora nesta nossa conversa tão interessante que estou a gostar tanto, que é o crime como desrespeito normativo, depois vimos o crime como vingança, o crime como desafio intelectual, como quebra-cabeças, como mistério, depois vimos também o crime e o mal moral, e eu ainda queria falar aqui de 2 declinações do crime, respondendo-vos já à questão das obras, que era o crime como reflexo da pobreza. Nós já falamos do crime em estratos sociais elevados, como por exemplo acontece, enfim, nas obras que têm Hercule Poirot como protagonista, não é?
crime no Expresso do Oriente não acontece na classe económica propriamente do comboio, e as pessoas que lá viajam não são propriamente pessoas que viajam na classe económica, portanto há assim uma ideia, de classes sociais privilegiadas, não é? Exatamente, que não deixa de ter o seu interesse, a forma como se faz, enfim, todos os elementos cénicos são coordenados, é muito interessante. Mas depois há outros reflexos do crime, há outras declinações do crime. O crime como reflexo da pobreza, ou seja, nós já falamos, aqui não, mas nas aulas muitas vezes falamos sobre isso, quer dizer, a questão da delinquência e da paradelinquência, e a questão enfim, dos despossuídos, não é? E há uns tempos andava a ler dois livros, na verdade, o Diário do Ladrão, de Jean Genet, em que ele, autor sem-abrigo nas ruas de Madrid, e muitas vezes, comete alguns pequenos delitos, não é? Portanto, aqui não diria que há um fatum, não é fatídico que se cometa delitos, mas devemos por vezes também olhar ao contexto, não é? Portanto, aqui o crime como reflexo da miséria, não é? Da miséria também humana. E outro livro muito interessante, o de Jean Genet não vou recomendar, mas queria recomendar outro, que era Na Penúria em Paris e Londres, de George Orwell. Na Penúria em Paris e Londres, de George Orwell. E queria recomendar George Orwell até não só por este livro, mas por outros livros que ele tem, nomeadamente pelo 1984. Sim. No 1984 ele vai pensar a questão da criminalidade através do controle social, não é? Quer dizer, portanto, 1984 é uma distopia, portanto, é o controle social através do medo, portanto, recomendo 1984, é de facto um bom romance que gira em torno do crime. Mas, aqui ainda o crime e o reflexo da pobreza, Na Penúria em Paris e Londres, porque este autor teve uma vida muito atribulada e a certa altura da sua vida viu-se, como o título indica, na penúria em Paris e em Londres, portanto, a viver em condições verdadeiramente depauperadas, não é? Depauperadas. E entre as várias coisas que ele conta no livro, não pratica crimes, mas cruza-se contra os personagens que já praticaram, por aí fora, mas fica muito presente a ideia da paradelinquência. Por exemplo, o que é paradelinquência? Vocês sabem melhor, ainda melhor do que eu, porque vocês estão profundamente envolvidos na criminologia, mas a questão de comportamentos que não constituem crime, mas que historicamente estavam associados com comportamentos, por exemplo, consumos, variagem, por aí fora, e eram tratados quase de modo criminal. Então, Na Penúria em Paris e Londres, George Orwell fala, por exemplo, quando esteve em Londres, de um problema que era ele estava a viver nos abrigos comunitários para os sem-abrigo, não podia ficar mais do que um dia em cada abrigo, tinha que andar sempre a circular, eles eram distantes, por aí fora, mas havia outro problema, é que havia poucos sítios para se sentar, poucos bancos para se sentar em Londres, e não se podia sentar nos passeios por aí fora porque poderia ser preso pela polícia, portanto ele tinha que permanecer muitas horas de pé, porque sentar-se em qualquer sítio seria considerado um ato de paradelinquência e seria detido pelas autoridades. Portanto, esta ideia da paradelinquência, e que hoje está a voltar através de uma certa austeridade arquitetónica nas cidades, que vem reduzindo os bancos, vem reduzindo essas coisas todas, e há uma razão de ser para tudo isso, não é? E queria também referir outra declinação do crime, outras duas declinações também aqui do crime enquanto expressão da miséria. Vamos encontrar também o fenómeno criminal como a expressão da miséria, por exemplo, nas obras de Céline, também um autor muito controverso, e outro autor muito controverso em Bukowski, também vamos encontrar esta questão criminal como declinação da pobreza. E queria só terminar com outra sugestão, mas a minha sugestão não é Céline, não é Bukowski, a minha sugestão é de facto Na Penúria em Paris e Londres, do George Orwell, 1984, George Orwell, só que o 1984, George Orwell, já não é propriamente a questão do crime e da pobreza, é a questão do crime e do controle social. As distopias, como estava a dizer a Inês há pouco, o crime e a distopia. E dentro do crime e da distopia queria referir, de facto, a questão do 1984, portanto, a repressão do crime através do medo,
Depois temos o Admirável Mundo Novo, já não é a repressão do crime através do medo, mas é a repressão do crime através da felicidade, porque as pessoas tomam uma droga que é a droga soma, não é? E essa droga torna tudo menos angular, lima todas as arestas da vida, não é? A pessoa fica feliz. Fica feliz, não é? Fica feliz. Eles tomam a droga justamente para isso. Exatamente, quer dizer, é quase uma distopia neurasténica, quer dizer, é quase uma distopia, e também, já não é bem uma distopia, mas podemos sempre falar também do Laranja Mecânica, ainda que se passe num futuro, não diria, podemos dizer que é distópico no sentido que recai na ideologia do tratamento, a ideologia do tratamento, ou seja, enfim, a esperança, há quase uma questão de fé de que o tratamento médico poderá resolver o problema criminal, nunca resolveu. Mas queria falar de outra distopia que também é importante para este nosso tema, então queria recomendar Na Penúria em Paris e Londres, queria recomendar o 1984 e queria recomendar o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que é muito interessante, não é, Inês? É muito interessante. Bom. É muito esquisito, não me vou mentir. É muito esquisito. Eu tive que ler isso para uma cadeira que era Sociologia do Poder. Quando fiz Sociologia, eu lembro perfeitamente que esse livro deu-me assim a volta à cabeça. Porque ele é muito complicado e eu tinha que o analisar totalmente, que era para fazer um trabalho sobre ele. E ele é confuso, mas é super interessante. É muito interessante. Ficámos, acho que eu, por exemplo, eu li assim logo a seguir li Utopia, do Thomas More. Então nós temos ali um contraste e que eu continuo a dizer, por exemplo, Utopia, a mim, toda a gente pensa que aquilo é sociedade perfeita e eu penso aquilo quase como uma distopia, porque aquilo não é uma sociedade perfeita. É interessante vermos isso e no Fahrenheit é um controlo que existe, as casas todas iguais, tudo direitinho. É esquisito pensar que as pessoas pensam que aquilo poderia ser uma sociedade perfeita sem ser a sociedade perfeita. Eu aconselho esse também. Exatamente. E repara, e acho que é um livro muito interessante para o que nós estamos aqui, para este nosso tema. Porquê? Porque neste livro, nesta distopia, possuir livros é crime. Né? Uhum. E é um livro muito interessante porque fala trata de vários temas, a relação entre a maioria e as minorias, a questão do delito de opinião, a questão da posse de livros como crime, e nós nunca nos devemos esquecer, não é? Também temos esse dever cidadão de que, bom, os livros não são crimes, quer dizer, o livro em si, não é? O livro em si é um objeto que deve ser preservado, não é? Há livros com os quais não concordamos, há livros mais e menos chocantes, mas o livro em si é um objeto que deve ser estimado, não é? E, portanto, nós hoje falamos de livros muito diferentes e muito diferentes, uns mais difíceis, uns mais chocantes, outros menos chocantes, mas a sua existência permite este diálogo, este debate, permite esta troca de ideias, não é? Então nós não podemos esquecer que a troca de ideias é muito importante. E já agora, então, se calhar ainda referia mais um livrinho a outro, e mais duas declinações do crime. O crime e a burocracia, não é? Hoje falamos aqui da questão da percepção da comunidade em relação aos processos, não é? Aos processos, não é? Aquilo que se chama o processo crime, não é? E uma das ideias que existem e que são muito veiculadas é a morosidade dos tribunais. Então, a ideia da burocracia, não é? A ideia da dificuldade burocrática por aí fora, isso está muito bem explicado, talvez explicado de forma magistral no processo de Kafka, não é? Kafka, não é? Kappa, não é? Joseph Kappa é condenado por um crime que não sabe qual é o crime, não sabe o que fez, não é? Portanto, aqui a ideia da burocracia. E já agora, última declinação, o crime, faltava-me esta, que esta é mais atual também, o crime como alia, ou seja, o crime como elemento imprevisível. O crime como elemento imprevisível. Isso é algo que também marca muito a nossa contemporaneidade, o nosso dia-a-dia, que é a questão, por exemplo, da questão do ataque terrorista, não é? A questão do ataque terrorista, que nós não conseguimos antecipar, não conseguimos prever. Por natureza é imprevisível. Então, outro autor polémico, também francês, Michel Houellebecq, um certo enfant terrible das letras francesas, tem tratado muito essa questão em alguns livros, como por exemplo a Plataforma, o Mapa e o Território, a Serotonina, ou seja, livros em que
o leitor não está à espera e a meio da trama acontece um ato criminal terrível e inesperado, não é? E essa imprevisibilidade abala os nossos alicerces civilizacionais muitas vezes, não é? Portanto, é isso que às vezes também existe em termos de opinião pública, que não estamos à espera daquele atentado, daquele ataque, daquele facto criminoso. Isso abala-nos, não é, enquanto seres humanos. Eu acho que esta também é a grande mensagem, não é? É a grande mensagem ou a grande ideia desta nossa conversa, que é o crime, mais do que ter que ver com a desumanidade, tem que ver com a nossa condição humana, que é imperfeita, mas é perfectível, não é? Que é capaz de coisas fantásticas, mas também de elementos terríveis, e nesse sentido, quer dizer, nós temos que compreender o facto criminal, não é? E há muito esta necessidade por parte da comunidade de compreender o facto criminal, compreender as razões do agente, compreender também a vítima, não é? E as necessidades da vítima, mas também não nos podemos esquecer, não é? Não nos podemos esquecer, e terminamos assim com este tópico, que aquilo que deve ser o leitmotiv, aquilo que deve ser o objetivo, não é? O objetivo da sanção não deve ser a vingança, deve ser a prevenção, deve ser a ressocialização. E queria terminar com este tópico, não é? Falamos de muita coisa hoje, acho que divaguei muito também. Não, correu bem. Correu bem e pronto. Então terminamos mais um episódio do Café Criminológico. Novamente gostaríamos de agradecer ao professor ter aceito o nosso convite e estar aqui presente, à Escola de Direito nos ceder o espaço maravilhoso, este espaço para a gravação dos episódios, à equipa do Café Criminológico. Espero que gostem deste episódio. Até à próxima. Muito obrigado.